Hello students, aqui é o Teacher Ítalo para mais uma aula de inglês com o quarto ano. Nossa, Epa, não é a 20ª aula, é a 21ª aula. Vamos corrigir isso aqui agora. E não é bem uma aula, é mais uma revisão para a nossa verificação corrente que vai acontecer na semana que vem, ok? Se eu não estou enganado, saiu o calendário e a prova de inglês vai ser quinta-feira, tá? Então já fiquem atentos aí que quinta-feira nós teremos prova de inglês da verificação corrente. O assunto, capítulo 3 e capítulo 4. Capítulo 3 e capítulo 4. Vai ser bem básico, bem simples, a prova está super fácil, ok? Está super simples de se fazer. E eu vou aqui escrever agora uns pontos para vocês usarem, se basearem aí para estudar para a prova, ok? Para vocês verem que tá tão fácil que dá para eu resumir aqui, né, nesse bloco de nota aqui na tela. Bom, primeiro, o capítulo 3 começou falando sobre datas, né? Na verdade, falou sobre alguns eventos lá, mas o foco era data. Então, quando a gente quer saber sobre data, tem uma pergunta. A gente usa para saber sobre data, né? Que é justamente o when. Então, toda vez que a gente usa o when, a gente quer saber quando, ok? Tem que ter atenção aqui para responder correto, por quê? Porque a pergunta completa, por exemplo, aqui vou dar um exemplo, né? A frase completa, ela é assim, ó. Tem o double question, que é o when, que significa quando, e a sequência da frase é verbo to be, e o sujeito da frase, no caso, a quem a gente está direcionando, né? Your birthday. Quando é o seu aniversário. When is your birthday? Atentem, por favor, prestem atenção que a frase toda está em relação ao when, mas a estrutura is your birthday é importante também, ok? Então, que fiquem avisados aí. Não ficou legal? Deixa eu ver se uma outra cor fica legal aqui pra gente marcar isso. Vou colocar um azul, certo? Então é assim que vai funcionar. Ah, super importante aqui também é o sinal de interrogação, tá bom? Se não tiver interrogação, não é pergunta. Tomem cuidado com isso daí. Pegadinha costumam acontecer dessa maneira, tudo bem? Vamos seguindo. Muito importante saber sobre a data. A resposta, né, para essa pergunta, quando você pergunta when is your birthday, quer saber do seu aniversário, você diz my birthday. Quando é o seu aniversário, meu aniversário é o verbo to be is. E aí você dá a informação que não está na pergunta. Essa pergunta ela não tá confirmando, ela está querendo uma outra informação que está fora do nosso alcance, ok? Só está aí, no caso, com a pessoa com quem você está se dirigindo. E aí vem a primeira situação aqui, ó. Além dessa estrutura, né? O que está além dessa estrutura é justamente o vocabulário. Eu posso dizer my birthday is on June, é em junho, tá? Essa daqui foi uma das maneiras que o livro utilizou. Não, não é on. Isso aqui é muito importante. In June. O on vai ser utilizado. O que eu errei? Quando você tiver a data no dia específico, por exemplo, 25 de junho. Então você tem a data específica, então você usa ela Inclusive, o livro, ele não deu o ordinal, ele só deu o número. Na verdade, a gente só praticou os números, né? Não praticou o ordinal ainda. Então, bora ficar com essa informação. Apenas os números normais, tudo bem? Tanto é que a gente viu alguns números, né? Acho que até o 31, se eu não estou enganado, justamente para
para ser usado nos dias dos meses, ok? Então já pega aí os numbers de 1 até 31 de certeza tem, ok? Então vai ser usado isso aí bastante. Quando vocês estiverem revisando isso no livro, dê uma olhada nesses pontos, ok? Aí perguntou sobre data, sobre o seu aniversário. Direcionando a pergunta, no caso, quando eu falo your, né, é para você, quando é o seu, né, esse your, ele é possessivo, né, significa que ele é teu, ele te pertence. E aí quando é ele, é his, no caso dele, né, quando é dela, her. Tá? Então, como a gente vai mudar isso? Como é que a gente vai usar isso? Vou colocar aqui, ó, justamente para vocês identificarem ela aonde isso a mudança vai acontecer, tá? É justamente quando a pergunta, por exemplo, eu vou colocar aqui um exemplo da pergunta para essas respostas aí, ok? Ainda está aparecendo na tela? Tá. A pergunta adequada seria when is, colocar o her aqui, birthday. When is her birthday? E a resposta, opa, não deu certo. Aqui a resposta, her birthday is in July. Viram o que aconteceu aí? Tanto é que a gente dá pra tirar como exemplo o primeiro exemplo aqui que eu dei do My birthday is in June. My birthday is in June. My birthday is on June 25th. E aí, quando a gente muda o pronome possessivo, no caso do her, vai ficar. A gente vai repetir esse her. A gente vai trocar ele, a posição dele, por qualquer um que aparecer aqui, no caso, se a conversa estiver sendo em relação a uma outra pessoa, por exemplo, se for dela ou dele, tá? Mas a posição aonde você coloca esse adjetivo não muda. Muda sim a palavra, mas a posição dele onde você escreve não muda, tá? Então atentem a isso aí. Eu posso dizer when is your birthday, when is her birthday, when is his birthday, ok? A posição é a mesma. Pode mudar as palavras, mas a posição é a mesma, tá? E aí não tem necessariamente uma questão em que você vai ter que escolher uma entre as três, tá? A resposta, ela vai estar na questão da prova, só é você prestar atenção. Só é ler direito que você consegue enxergar, ok? Aí tem o dele, dela, tem os meses dos anos, ok? Aí, deixa eu passar para o próximo slide aqui. Os meses dos anos em inglês, que vai de January até December, ok? Esses são os meses. Opa, escrevi errado, January, certo? Depois dos meses, meses, mais uma vez, aí vem os números, né? Lembrem dos números novamente aqui, só para salientar que os números eles podem aparecer em variadas situações, tá? Em várias situações vocês podem usar os números. Provavelmente eu não vou usar mais do que 31 por enquanto, se não é o foco. Números, quarto capítulo começa a falar das seasons, né? Que são estações do ano, tá? Então procure essas estações do ano em inglês aí. Verão, inverno, primavera e outono. Outono, né? Outono, que na ordem fica summer, winter, spring
e fall, tá? Essas são as estações do ano. E com as estações do ano, para finalizar, temos aí também os climas, né? Cadê os climas? Cadê os climas? Estão aqui os climas. Na ordem dos climas, vou colocar aqui. Temos o ensolarado. Deixa eu ver se eu coloco num outro slide os climas. Que aí dá para colocar completo. Clima a gente fala que é o weather. Vamos aqui para o próximo slide. E aí temos o sunny, que é ensolarado. Cloud, que é nublado. Hoje está nublado. Nessa aula. Provavelmente aí na casa de vocês não deve estar, né? Uma picadinha, vou já lá resolver. Vou já lá com você, tá bom? Cloud, tem o raining, que é... Como a gente fala em português, hein? Chuvarada. Então tá com tempo de chuva. A gente fala em tempo de chuva. Tempo de chuva. Wind, que é está ventando. O snowy, que a maioria daqui não deve conhecer, que é nevando. Snowy e por último warm, que é warm seria um aquecido, seria um warm, seria um quente. Mas só que não é um quente porque o verão é quente que dói. O warm, ele é um quente. Como é que seria? Um quente agradável, temperatura. Vou colocar aqui assim, a gente não vai usar dessa maneira, mas eu quero que vocês entendam mais ou menos o que eu estou querendo dizer, tá? O warm é um quente agradável. Se é que vocês conseguem me entender. É assim, tá quente, o céu tá aberto, não tem nuvem no céu, mas não tá aquele quente que dói, que a gente fique morrendo de sede. Tá aquele quente agradável, tudo bem? Então, é isso. É somente isso que nós temos para fazer a verificação corrente. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem um e-mail aí. O e-mail aí para eu posso tentar responder aí se der tempo. Não se esquente que a prova é só semana que vem. E no mais, eu espero que vocês se deem bem aí na prova. Estudem, pratiquem, dêem uma olhada, revisem que tá super simples a prova, tá super simples. Você só tem que saber ler, ok? Então, a gente fica por aqui. Na próxima aula tem mais. Bye, bye!